E eu tenho falado com a minha esposa que cuidado maravilhoso é esse, que Deus tem para cada um de nós. Então, nós estamos vendo nessa série de mensagens, o alimento diário, o reino de Deus. E a mensagem de hoje, ela tem por título, o reino de Deus e a recriação. Irmãos, nós precisamos, desde já, ter esse desejo de mudar de esfera. Nós somos um povo celestial, somos um povo santo, e precisamos aprender, irmãos, esforçar para aprender a mudar de esfera. Deus nos quer aqui nessa terra, mas precisamos viver nos céus, nos planos de Deus e na vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o capítulo 2, versículo de 1 a 3, esses textos são sugeridos no nosso alimento. Capítulo 2, versículo de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo sua obra que fizera, descansou neste dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou toda a obra que como Criador fizera. Então, irmãos, nessa criação, aqui já no capítulo 1, versículo 1, fala da criação de todas as coisas. Do versículo 1 para o versículo 2, nós não sabemos o tempo, mas já começa a recriação. Por isso a mensagem de hoje diz respeito a isso. Embora eu vou falar muito pouco com respeito à recriação, mas para que os irmãos possam entender todo o encargo dessa mensagem, Deus precisa, irmãos, de novo, alcançar um grupo de pessoas, um povo que muda de esfera. Essa primeira criação já teve problema. A segunda criação nós sabemos que também teve o problema que nós sofremos até hoje. Mas, irmãos, Deus deseja na terra hoje um grupo de irmãos, de irmãs que querem fazer sua vontade, que querem mudar essa esfera, mudar de esfera, irmãos. Louvado seja o Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer lidar, irmãos, com o nosso homem interior, com o nosso velho homem. A mensagem de hoje diz todo a esse respeito, com respeito ao nosso interior. O nosso velho homem, que é tão terrível, irmãos, que nos envergonha, que nos deixa desanimados, que nos deixa abatidos, tudo está relacionado com o velho homem. Então Deus quer lidar com esse velho homem. Ele quer que essa unidade perfeita, Deus e o homem, né? O homem e Deus, seja cumprida, irmãos, não para um povo distante, para outros, mas para cada um de nós, irmãos. Deus quer essa unidade perfeita com cada um de nós. Então, tem que haver o desejo nosso também que isso aconteça. Nós precisamos desejar, irmãos, ter essa unidade perfeita com Deus. E essa conexão, tantos têm se falado para nós que nós precisamos nos conectar de novo com Deus. Porque foi a partir dos anos, das épocas, irmão, o homem cada vez foi mais distanciando de Deus. Foi desconectado. Louvado seja o Senhor pela pregação do Evangelho. Quantas pessoas estão sendo conectadas de novo com Deus? Né? Nós fomos conectados com Deus. Irmão, eu e você temos livre acesso ao Pai. Irmão, se você ainda não está com essa conexão livre, nós precisamos entender nessa mensagem hoje o que nós precisamos fazer. Qual que é a nossa reação diante de tanta palavra profética? Qual que é a nossa reação, irmãos? Oh, Senhor Jesus, nós somos cidadãos do reino, mas tem dentro de nós uma natureza maligna, irmãos, que faz o seguinte com nós, nos tira a alegria. Nessa pandemia agora, quantos irmãos perdeu a alegria? Porque ficou preocupado, com razão. Mas nós devíamos o tempo todo estar olhando para onde? Para os céus.
A nossa pátria, irmão, não está aqui. Embora nós estamos aqui nessa terra, mas nossos olhos têm que estar no céu. Tivemos percas, né? Foi tirado de nós o entusiasmo. Quantas situações nós perdemos o entusiasmo. A palavra entusiasmo vem no sentido de ter Deus dentro de si. Nós perdemos o entusiasmo pelas reuniões, perdemos o entusiasmo de estar perto dos irmãos. Isso tudo aconteceu conosco, tudo relacionado com o nosso velho homem. Ficamos desanimados. Quantos irmãos, quantas irmãs desanimados? É uma luta, irmãos, trazer os irmãos de novo para congregar. Tem sido uma luta, vocês entendem o que eu quero dizer? Porque ficamos acostumados a ficar sentados no sofá vendo mensagem. Mas graças ao Senhor, Deus é muito mais do que isso, irmãos. Deus é muito mais, irmão, do que o nosso entusiasmo, do nosso desânimo. Deus é Deus. Aleluia. Insatisfeitos, muita insatisfação, né? Oh, Senhor Jesus, Senhor, nos tira dessa esfera. Perdemos o desejo de reunir, de servir. Quantos irmãos perderam o desejo de reunir, perderam o desejo de servir? Hoje está começando a restaurar. Os irmãos que estão cuidando têm dificuldade porque muitos estão desanimados, né? Desistiram. Irmão, tem uma nuvem de testemunhas aí. Não para não, não para não, não para não. Continua servindo, irmãos. Se apresenta para servir. O livro de Mateus, irmão, fala do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino trata justamente nessa questão do nosso interior. Porque fala, irmãos, do reino. E esse reino diz respeito a esse período da vida da igreja. Então, por isso que o livro de Mateus, ele começa no capítulo 3, versículo de 1 a 3, vamos ler? Capítulo 3, de 1 a 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, hoje eu estou falando para nós, irmão, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, irmão. Nós estamos vendo aí a volta iminente do Senhor, irmão, é hora de nos arrepender. Ó Senhor Jesus, capítulo 4, versículo 17. Ó Senhor Jesus, daí por diante, passou Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o evangelho do reino será pregado, irmãos, em toda a terra. Então virá o fim. O evangelho do reino, irmão, o evangelho do reino é para tratar com o nosso interior. Entenda isso, fica mais claro para nós isso, irmãos. O evangelho da graça muda você de esfera, te tira da mão de Satanás e te transfere para o reino de Deus, que é de eternidade a eternidade. Então o reino de Deus, nós vimos naqueles gráficos, que o reino de Deus não tem início nem tem fim, certo? Mas para que aconteça a vontade de Deus, foi necessário então, Deus colocar um tempo, certo? Os irmãos entendem isso? Nesse círculo do reino de Deus, Deus então teve que colocar um início, que começou essa era, né, da igreja, o reino dos céus. Com a morte do Senhor Jesus, iniciou-se então o reino dos céus. Foi a partir da morte do Senhor Jesus, sua ressurreição, que iniciou-se o reino do céu. Dali, da costela do lado do Senhor, saiu água e sangue. Dali se começou então a igreja, a vida, a igreja foi ali gerada em Cristo. Tipificando ali quando Adão dormiu, a Eva foi tirada da sua costela. Então a igreja também saiu de Cristo. Então Cristo, ele é o centro de toda a economia de Deus.
Cristo é a centralidade, tudo está em Cristo. Nele foram feitas todas as coisas, tudo foi feito para Ele e para Ele, irmão. Você e eu somos dele e para Ele. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor, então, esse período que é do reino dos céus, uma vez que o reino de Deus, ele não tem início nem fim, mas o reino dos céus tem início e tem fim, nós estamos nesse período. Certo? Essa era da graça, nós estamos vivendo a vida da igreja, mas vai ter um fim. Entendam isso, irmãos. Precisa entender porque o Senhor precisa avançar em cada um de nós. Já estamos vivendo essa era, né? A era do reino dos céus, a igreja. Teve início na morte do Senhor, já falei, mas ele vai ter um fim. Que quando é o fim desse período do reino dos céus? Quando Cristo voltar, restabelecer a sua igreja, né? O reino de Satanás será expulso dessa terra, né? E Deus estabelecerá o seu reino. Que então, todos nós, irmão, espero que todos nós tenhamos esse desejo, que isso se cumpra em nossa vida. Por isso que nós vivemos a vida da igreja. Por isso é que nós esforçamos estar aqui. É por isso que nós amamos o Senhor, amamos os irmãos, amamos a palavra. Ô Senhor Jesus. O que nós precisamos, irmãos, é reconhecer a nossa natureza caída. No livro de Jó, no capítulo 41 e 42, perdão, 40 e 41, fala, eu não vou ler que por causa do tempo, fala que havia dois animais, um hipopótamo, que é o behemote, e também havia o crocodilo, que é o leviatã. Esses dois animais representam bem, mas muito bem, a nossa natureza caída. O behemote, o hipopótamo, aparentemente, ele é um animal até não é feio um animal, até um animal bonito. Porém, eu não sei se os irmãos sabem, o animal que mais mata na África é o hipopótamo. A gente imagina, mas ele é o que mais mata. Bom, se esse animal representa esse lado nosso, e representa o lado bom da nossa carne, dessa natureza caída, o Leviatã é o contrário. Ele representa todo o lado negativo que nós cometemos. Então, o nosso velho homem tem essas duas naturezas. Porém, essas duas naturezas têm a mesma fonte, que é Satanás. Então, irmão, às vezes nós estamos vivendo em nós mesmos. No behemote, aparentemente, parece coisas boas. Parece servir ao Senhor em nós mesmos. É como se nós estivéssemos servindo em behemote, o lado bom. E às vezes nós não abrimos mão disso, irmãos. Por exemplo, todos nós, não importa o seu caráter, se você é nervoso, se você é mansinho, se você é educado, tudo isso tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que ter um padrão nesse mundo aqui, irmão, um padrão bastante elevado. Porém, isso em você mesmo é behemote. Tudo que você fizer fora dessa conexão com Cristo, está relacionado ao behemote, esse lado bom. Às vezes nós queremos servir ao Senhor em nós mesmos. Mas na hora que toca em você, você pode ser o melhor que foi, irmão. Você vai aguentando. Por fim, de repente, você estoura aí, o behemote já não é mais behemote, agora é o leviatã. Por isso é que eu falei que essa velha natureza, irmão, ela faz com... A gente fica envergonhado, não fica? Eu vivo isso constantemente, irmão. Eu morro de vergonha com as minhas reações. O meu repente é muito forte. E às vezes eu luto, irmãos, para não manifestar esse lado ruim do Leviatã. E tento esforçar, viver esse lado bom. E o que acontece? É pouco tempo, de repente, o Leviatã aparece. Aí eu morro de vergonha, mas eu choro diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia. O que eu estou fazendo? Não é assim entre nós, casais? Eu amo demais a minha esposa. Por que às vezes eu faço coisas que aborrecem ela? Por causa dessa natureza, irmãos. Em mim mesmo, eu não vou conseguir, irmãos. Esses dias para trás, nós fizemos uma viagem.
E eu sou muito caseiro, eu gosto de ficar em casa, irmão. Vocês não têm noção do tanto que eu gosto de ficar na minha casa. E nós íamos fazer uma viagem de mais ou menos 5 dias fora. Sabe qual foi a minha preocupação? Senhor, eu orei a Deus, Senhor, não deixa eu fazer nada para atrapalhar a viagem da minha esposa, não. O primeiro dia é uma maravilha, o segundo dia, o terceiro dia, irmão, eu já estou querendo vir embora. Eu já estou querendo vir embora. Né? Eu fui para a primeira conferência, eu participei lá em Varginha. Estava eu, alguns irmãos, a Cleusa também estava nesse dia. Irmão, o primeiro dia foi bom demais. No segundo dia, irmão, eu queria vir embora de Varginha a pé. Então, um pouco, eu conheço esse Leviatã e esse Behemoth que está dentro de mim. Mas não conheço por completo, irmãos. Eu preciso mudar de esfera, voltar para o Senhor, para que isso seja manifesto e seja tratado. É isso que o Evangelho do Reino faz em nós. Ele vai expor essa condição caída nossa, para que Deus possa trabalhar em nós. Para que essa conexão seja restabelecida completamente. Porque eu posso estar no serviço, posso estar onde é que eu for. A conexão com Deus não pode ser desfeita. Oh Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh Senhor Jesus. Os dois têm a mesma natureza. Fique bem gravado isso em nós. Não importa o quanto que você é bonzinho, as suas atitudes são boas. Tem a mesma fonte. Tem a mesma fonte. Agora, irmão, tudo isso precisa ser colocado diante do Senhor. Nós precisamos ter a expressão exata de Deus. Por isso é que nós estamos vivendo a vida da igreja, por isso nós estamos sendo trabalhados. Agora, irmão, é época, agora é hora que esse Behemoth e esse Leviatã tem que ser exposto mesmo. Mas não é só ser exposto, né? Nós precisamos nos arrepender. Então, irmãos, sabemos que o império das trevas ou o ministério da iniquidade teve início, também teve um início. Foi com um anjo, que ele era o sinete da perfeição, mas a Bíblia fala, irmão, por causa do tempo, Isaías fala assim, por insatisfação, Satanás, esse anjo, ele estava insatisfeito, irmãos, porque ele queria ser essa conexão do Criador com a criatura, mas não estava no plano de Deus que ele fosse, estava sim no plano de Deus que Cristo fosse essa conexão. Então houve uma insatisfação no coração dele, achou-se iniquidade também nele. Mas uma coisa que marca demais, irmão, fala assim, e dizia no seu coração. Ele não ficava falando, no princípio, para os outros. Estava no coração dele essa insatisfação, irmão. E dizia no seu coração. Irmãos, por isso, nós precisamos trabalhar essa terra que está dentro de nós. Tem que trabalhar nosso coração. Tem que esvaziar o nosso coração. Como diz, escancarar o nosso coração diante do Senhor. Para que tudo que é negativo, irmãos, às vezes nós estamos satisfeitos com o serviço, estamos satisfeitos com o salário, insatisfeitos com o casamento, insatisfeitos com a sua casa, insatisfeitos, isso tudo está no seu coração. Quando o irmão adquire alguma coisa, há uma insatisfação, não, por que aquele irmão pode e eu não posso? Né? Por que acontece um problema sério com o irmão? Né? Comigo, por exemplo, aconteceu, por que foi comigo, por que não foi com o outro? Isso tudo é insatisfação, irmão. Então, a insatisfação, a rebelião, irmão, causa dano demais na economia de Deus. Por isso, precisamos tratar com essa questão da insatisfação. Bom, Efésios, capítulo 6, vamos ler esses versículos. Efésios, capítulo 6. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os denominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, eu e você estamos vivendo a vida da igreja. Nós estamos no meio de uma guerra. Certo, irmãos? Os irmãos entendem o que é uma guerra? Guerra é o seguinte, irmão, tem dois lados. Alguém precisa vencer. Certo? A escolha é sua. A escolha é sua. Hoje é dia de escolher, irmão. Quem que nós vamos deixar vencer? Tem o lado de Deus, tem Deus nos chamando, nos encorajando, nos motivando, mas tem o ministério da iniquidade, esse império das trevas, também fazendo a mesma coisa. Nos tirando, nos afastando. A escolha é sua, irmãos. Nesse período agora do reino dos céus, irmão, depende muito de cada um de nós. Coloque isso no seu coração, irmãos. Só a salvação é insuficiente para nós. Nós precisamos crescer em vida, precisamos avançar, e isso é uma decisão nossa. Certo? É uma decisão de cada um de nós. E o principal arma que nós temos para vencer essa guerra, sabe o que é? O Evangelho do Reino. Irmão, Deus é maravilhoso demais, não é? Sabendo Deus que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, e sim contra os principados e potestades. Não pense que Satanás, irmãos, não menospreze o que Satanás pode fazer, não. O problema é que nós estamos lutando com as nossas armas. Nós temos outras armas. Temos várias armas que o Senhor nos concedeu. Oh, Senhor Jesus, por exemplo, a comportagem dinâmica é uma arma que o Senhor tem, que o Senhor nos deu. O expolivro é uma arma que o Senhor nos deu. Posso orar por você? Irmão, nessa hora que você fala isso, irmão, é como se você enfiasse uma espada nos peitos de Satanás. É uma arma que nós temos. Avança jovens, né? A rede de cuidados. Quantos irmãos e irmãs estão cuidando uns dos outros através das redes sociais? Agora, daqui uns dias nós vamos poder estar voltando às visitas, apacentar os irmãos. Isso tudo faz parte. Vários outros irmãos, várias outras armas. Mas ainda não acabei não, tem mais coisas que faz com que o Evangelho do Reino produza essa esfera para nós. Aleluia. Portanto, irmãos, o Evangelho do Reino lida com o nosso velho homem. Por isso que o livro de Mateus tem tantas parábolas falando do azeite, falando de negar a vida da alma, né? Fala do reino, fala do viver do cidadão do reino, porque é o Evangelho do Reino. Louvado seja o Senhor. E as palavras que nós estamos ouvindo, essas palavras têm nos levado a algo, irmão. Por isso que é tão importante essa reação minha e essa reação sua. Essas palavras proféticas têm nos levado ao arrependimento. Irmãos, cada palavra que o irmão tem falado, e nós temos desfrutado dessa palavra, tem causado em você esse arrependimento? Aqui não é o arrependimento porque você está pecando. Aqui é o arrependimento por não estar debaixo da vontade de Deus. Embora, irmãos, se tiver alguém em pecado, você tem que confessar seus pecados, se lavado com sangue. Está livre para servir o Senhor. Mas aqui, irmãos, mostra a nossa real condição. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, as palavras que nós estamos recebendo, ela tem iluminado a cada um de nós. E agora nós estamos saindo dessa questão da pandemia. Graças a Deus, olha, como é gostoso ver vocês aqui. Poder estar reunindo de novo. Mas muitos irmãos ainda estão com dificuldade. Por isso, irmão, precisamos cuidar desses irmãos. O arrependimento é por não estar debaixo da vontade de Deus, não ter compromisso com o Senhor,
por ceder à pressão deste mundo e viver em nós mesmos. Isso, irmão, nós devemos arrepender. Com o passar do tempo, nesses dias agora, nós perdemos muitas coisas, irmãos. E ficamos acostumados, irmãos. Às vezes, nossas reuniões precisa de irmãos para nos alavancar o nosso espírito. Os irmãos estão sendo iluminados com isso? Agora nós vamos causar uma reação, né? Ter compromisso com o Senhor. Por exemplo, eu fiz uma viagem esses dias, irmãos, foi muito bom. Mas muitos irmãos começaram a largar. Já que não tem reunião, nós vamos começar a passear, vamos passear, vamos passear, vamos passear. Não tem problema, irmãos. Mas agora voltou a realidade que nós temos. Agora é hora de pagar um preço de estar nas reuniões. A não ser aqueles irmãos que estão servindo, né, nas localidades. Mas se Deus proporcionar para você uma viagem, irmão, vai na comunhão, vai orar, como nós fizemos lá em Brasília, nós oramos pelas pessoas. Né? Não sai debaixo dessa vontade de Deus, não. Não sai dessa comunhão com os irmãos, não. Eu queria ler para os irmãos, 1 João 1, Senhor Jesus. Como é que eu faço para buscar esse arrependimento? Primeira coisa, precisamos orar, irmão. Senhor, me dá poder para arrepender. Irmão, lembra, em nós mesmos, nós não vamos dar conta. Em Behemoth, o lado bom, nós não vamos dar conta. Então, nós precisamos buscar as armas que o Senhor nos deu. Bom, 1 João 1, 5 a 7 fala o seguinte. 5 a 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos que é essa, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmão, primeira coisa para o arrependimento é a luz. A luz está onde? Na palavra de Deus. Muitos irmãos pararam de ler a palavra, pararam de ler os livros. Como você vai receber luz? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos na terra, nós somos mentirosos. Mas quando nós estamos nessa esfera, leitura da palavra, leitura dos livros, das comunhão, nós somos iluminados. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Primeira coisa é voltar para a palavra. Invocar o nome do Senhor. Uma prática saudável, irmãos. Irmãos, infelizmente nós só invocamos quando há um desespero. Quando nós estamos passando por desespero, a gente invoca muito. Nessa viagem, estava eu e a Cleusa lá, desfrutando, lá no avião. Quando foi para descer em Brasília, o avião teve que arremeter de novo e subir de novo. Aí já bateu uma hora, o negócio já era para descer, não desceu. Nós ficamos, irmão, mais ou menos 2 horas sobrevoando Brasília. Imagina eu e a Cleusa. Oh, Senhor Jesus, nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos, Senhor. E começamos a orar, irmãos, e começamos a invocar o nome do Senhor. Eu só não dei uns gritos lá dentro de invocar o nome do Senhor, porque eu ia causar um pânico lá dentro. Aí eu tive que me conter, a Cleusa teve que se conter. E eu preocupado com ela, e ela preocupada comigo. Então, Senhor, como que é bom ser guardado pelo irmão do lado, não é? Para não assustar ela, eu me contive, invoquei o Senhor, Senhor Jesus, não estou pronto, Senhor, não estou pronto. E ela a mesma coisa, para não me assustar, fez a mesma coisa. Aleluia! Louvado, eu ainda quero continuar contando um pouco dessa experiência. Mas eu quero mostrar, irmãos, que nós não podemos ter essa experiência de invocar o Senhor só na hora de situações difíceis. Invocar deve ser o nosso viver, irmãos. Aonde nós estivermos, tem que estar, Senhor Jesus,
Nossa, as pessoas não têm vergonha de gritar que o atleta está ganhando, que o Cruzeiro está caindo, não sei o que, irmão. E nós temos vergonha de falar, oh Senhor Jesus! Vamos invocar o nome do Senhor, irmãos? Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! Esse nome te tira dessa esfera. Esse nome te tira, irmão, de situações. Esse nome pode te salvar de muitas situações. Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! Irmãos, Jeremias 29, vamos ler lá. Jeremias 29. Senhor Jesus, Senhor Jesus, versículo 12. Então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Oh Senhor Jesus, oh, nos tira dessa esfera. Senhor Jesus, continua no versículo 13. Buscar-me-eis, e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Sabe o que o Senhor está querendo fazer de nós, irmão? Mudar a nossa sorte, nos tirar dessa esfera terrena, nos levar para uma esfera celestial, por meio da oração, dentro da experiência. Por que eu estou falando isso? Porque lá na hora eu lembrei de tudo isso, irmãos. Quando o avião começa, irmãos, ele exerce uma força muito grande, muito forte, para sair do chão. É a parte que ele mais gasta combustível nessa hora. É muito esforço, é um peso, imagina quantas toneladas ali, quanta que precisa esforçar para subir. E ele começa a cortar as nuvens, irmãos. É um esforço, irmãos. O reino de Deus é tomado por esforço, irmãos. Para sair dessa esfera, irmão, precisa esforçar muito. Mateus, capítulo 11, versículo 12, fala isso. O reino de Deus é tomado por esforço. Irmãos, então uma força muito, muito grande que ele tem que exercer. Às vezes 2 turbinas, 4 turbinas, e ele tem que romper essa força da gravidade. Quando ele está atravessando as nuvens ali, irmão, mais forte. Irmão, existe o mistério da iniquidade, fazendo uma pressão muito grande em cada um de nós, para que a gente fique aqui, preocupado, angustiado, insatisfeito. Ele quer nos fazer ficar nessa terra. Mas nós precisamos esforçar. Oh Senhor Jesus! Aí, irmão, quando ele passa pelas nuvens, quem já viajou sabe do que eu estou falando. Aí, irmãos, você fica acima das nuvens. Teve hora que eu achei que o avião não estava nem andando, não estava nem voando. Tão tranquilo que estava. Mas aí a Cleusa ficava abrindo a janelinha assim, para nós olhar lá embaixo. E lá embaixo as nuvens pretas, irmãos, lá embaixo, chovendo. E nós lá em cima, irmãos. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está assentado. Vamos ler Colossenses capítulo 3. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos transfere, Senhor, de esfera. Colossenses 3, versículo de 1 a 4. Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, essa experiência foi uma experiência física, pessoal. Nós estávamos lá em cima, irmão, não tinha, era muito tranquilo. Deus quer tirar você e eu dessa esfera terrena. Lá na esfera celestial não tem problema. Oh Senhor Jesus,
Os irmãos estão entendendo tanto que é necessário, irmão, nós voltarmos para o nosso espírito. Buscar na palavra, na oração. Ó Senhor Jesus. E outra coisa importante, irmãos, que nos tira dessa esfera, perseverar unânimes nas reuniões. Quanto que as reuniões nos salvam, né? Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia... Então, irmãos, vamos esforçar, o reino de Deus é esforço. Nós precisamos subir, irmãos. Vamos subir, mudar de esfera. Oh, Senhor Jesus. Amém. Dessa maneira, irmãos, né? Tem mais coisas, irmão. Não dá tempo de eu falar todas as coisas. Mas dessa maneira, irmão, nós sairemos dessa esfera terrena. Se cada um de nós, irmãos, tomar essa posição, tomar essa decisão, irmãos, Deus vai voltar logo. A vontade de Deus vai se cumprir logo. E a primeira coisa que precisa ser feita, a vontade de Deus se cumprir em nós primeiro, irmão. Nós somos cidadãos do reino. Deus quer que estejamos nessa terra, mas como se não estivéssemos nela, irmão. Nós temos que viver nela. Os jovens têm que estudar, têm que fazer universidade. Aqueles que querem se casar devem se casar. Aqueles que são casados devem viver a vida comum do lar, da melhor maneira possível. Mas principalmente, irmão, viver a vida da igreja. Essas armas que o Senhor tem nos dado, irmão, é para que todos nós podemos avançar nessa experiência. Ó Senhor Jesus. É por meio de cada um de nós, irmãos, que a vontade de Deus vai se cumprir. E qual que é a vontade de Deus? Vamos ler Mateus 16, 18? Mateus 16, 18. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós já ouvimos quantas mensagens que a nossa casa é a miniatura da igreja. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a sua casa vai bem, a igreja também vai bem. Quem está prevalecendo na nossa casa? Irmãos, quem tem prevalecido na nossa casa? Você sente esse desejo de arrepender nessa mensagem? Senhor, algo precisa acontecer, não precisa, irmãos? Irmão, não dá mais para que as trevas prevaleçam na nossa vida mais, irmãos. Não estou dizendo que vão acabar os nossos problemas, que Satanás vai nos deixar em paz. Pelo contrário, tem atacado muitos irmãos, tem atacado muitos casais. Sabe por quê? Porque nós estamos mexendo no reino dele. Nós estamos tirando as pessoas da mão dele. Nós estamos servindo ao Senhor. Nós estamos pagando um preço para o Senhor. Espero que isso encoraje a todos nós, irmãos, a se dar para o Senhor. Pandemia, irmãos, nós estamos tendo todos os cuidados. Mas nós não podemos ficar nas mesmas condições. Os irmãos estão sendo iluminados nessa maneira? Agora, irmão, quando nós saímos daqui, todos nós vamos para nossas casas. Vamos para o nosso viver normal. É nessa hora, irmãos, que eu não estou vendo, que o outro irmão não está vendo, e que é a realidade da vida da igreja.
Aqui é só a manifestação, né, nossa, de amar o Senhor. Mas a realidade está onde você está, na sua casa, no seu serviço. Se você é um irmão ou uma irmã que se envolve com as coisas desse mundo, você está acabado. Esse mundo já jaz o maligno. Tudo que eles fazem hoje no mundo, irmãos, é para a manifestação do anticristo. Nós estamos aqui, mas como se não estivéssemos. Nós estamos vivendo aqui, mas nossa parte é superior. Nós temos aqui para que o reino de Deus seja manifestado aqui, irmão, onde você estiver. E é impressionante como as pessoas estão carentes da pessoa de Deus. Você já foi exposto que quando a pessoa chega perto de você, parece que ele implora para você falar alguma coisa? Já aconteceu com alguém aqui? Porque as pessoas não estão aguentando mais, irmãos. As pessoas de 40, 50 anos, esse mundo está insuportável. Viver hoje, eu fico pensando daqui a alguns anos como é que vai estar. Eu estava falando para os irmãos que a vida da igreja é como se fosse uma redoma, irmãos. Nós somos guardados, minha família é guardada. Se você vive, se você se interessa, se você se envolve, você é guardado. Irmãos, o mundo aí fora está fedendo, irmãos. As coisas que eles estão fazendo fede as nossas narinas, irmãos. Você às vezes é obrigado a engolir coisas que você odeia, que você é contra, mas se você tem que ficar calado. Se você falar alguma coisa, você é processado. Então, estão empurrando a goela abaixo de cada um as coisas desse império das trevas, destruindo famílias, destruindo a identidade das pessoas. Aí, graças a Deus, pela vida da igreja, pelo serviço das crianças, pelas irmãs que servem, pelos irmãos que falam palavra, pelos os irmãos que cuidam dos nossos filhos, os irmãos que encorajam cada um de nós. Você se sente guardado com isso? Às vezes eu falo assim, que mundo é esse que eu estou vivendo? Aí, irmãos, eu confesso para os irmãos, às vezes, por viver nessa esfera, quando fala da volta do Senhor, eu fico um pouco temeroso, porque eu ainda não estou pronto. Mas esses dias, irmãos, eu orei ao Senhor, vem logo. Ó Senhor Jesus, vem, Senhor, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Você tem feito essa oração? Vem, Senhor. Embora nós não estamos preparados, mas todos nós estamos nesse processo, né? Lembra das mensagens que nós estamos ouvindo? Todos nós não podemos parar. Quando o Senhor voltar, te achar fazendo assim. Quando o Senhor voltar, irmãos, te achar fazendo assim. Então a vontade de Deus precisa começar individualmente em cada um de nós. Quando nós juntamos, nós fazemos a vontade coletiva de Deus. E somos mais fortes. Vamos ler 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Senhor Jesus, versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Pois, assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural.
depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como homem celestial, tais também celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Isso nós precisamos entender. Muitas situações, nós estamos num processo. Estamos esforçando para chegar lá, irmãos. Então, tem hora que vai manifestar o que é terreno. Mas nós precisamos buscar manifestar o que é celestial. Esse é o nosso desejo, irmão. Esse é o desejo de Deus. Quando você for fazer alguma coisa, antes de se explodir, Senhor Jesus, muda de esfera. For discutir com a sua esposa, Senhor Jesus, muda de esfera. Irmãos, aí nós vamos manifestar o que, irmão? O que é celestial. Lembrando os irmãos, quando nós mudamos de esfera, lembra da experiência que eu falei para os irmãos? Quando nós conseguimos romper, irmãos, nós mudamos de esfera. Uma experiência que todos nós passamos aqui. Quando você vai orar, o início da sua oração, como que é, irmãos? É fácil? É campainha toca, celular toca. Eu nunca vi tanto pensamento aparecer na sua cabeça. Eu quero contar para os irmãos uma coisa. Se você é um irmão ou irmã que gosta de ficar vendo porcaria aí fora, nessa hora, essa porcaria, tudo vai vir na sua cabeça. Se você é um irmão jovem que gosta de ficar vendo prostituição, essas coisas aí, irmão, na internet, na hora que você for orar, tudo vai vir na sua cabeça. Se você é um irmão ou irmã que gosta de notícia ruim, vai vir tudo nessa hora. Eu estou falando alguma coisa aqui estranha, irmãos? Por quê, irmão? Porque quer te fazer ficar aqui nessa terra. Aí é hora de esforçar, irmãos. Você invoca, você ora, se possível canta um hino, confesse seus pecados, seja lavado no sangue de Jesus. Isso não é uma coisa que acontece em segundos, não, irmãos. É um esforço. Por isso que muitos desanimam, porque é um esforço. Zacarias 3:1 diz o seguinte, que quando Josué foi na presença de Deus, Satanás estava ali à sua direita para lhe opor. Quantas vezes você está orando, Satanás está te acusando ali? Aí você é um irmão ou irmã que não sabe repreender o inimigo. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que está aqui rodeando, para a esfera ser liberada. Nas reuniões de oração, precisamos fazer isso. Tudo é uma questão, irmão, de mudar de esfera. Tudo é uma questão de mudar de esfera. Por isso que Deus, na criação, irmãos, na primeira criação, teve que fazer a recriação. E agora também não deu certo, né? Foi usurpada. Agora nós, como cidadão do reino, nós é que temos de tomar da mão dele e devolver isso tudo para o Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Louvado seja o Senhor! Devemos trazer também a imagem do que é celestial. A hora que você mais parece com Deus, é a hora que você está servindo ao Senhor. Que nessa hora você invoca, nessa hora você ora, se desespera no Senhor. Então nessa hora Deus é trazido aqui na terra por meio de nós. Essa é a experiência de quem prega o Evangelho. Você vai pregar o Evangelho chorando, mas volta sorrindo, com alegria indizível, cheio de glória. Irmãos, aleluia. Eu quero orar por vocês, orar para mim, orar para que o Senhor possa nos abençoar. Senhor, o Senhor conhece cada parte do nosso ser. O maior interessado em nós é o Senhor. Nessa noite desperta, Senhor, o nosso coração a nos dar mais a Ti, a nos entregar mais ao Senhor. Olha, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor, que Teu Espírito 7 vezes intensificado, possa nos encorajar, nos iluminar, Senhor, e nos dar essa força para sair daqui, Senhor. Dar força para o arrependimento.
Peço ao Senhor que essas palavras possam ter iluminado a cada um de nós, Senhor. Muda a nossa condição, Senhor. Muda a nossa esfera, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. E...